Vamos ver a lista dos deputados federais que foram eleitos e aqueles que voltam para casa? Vamos ver essa lista. Muitos deputados disputaram, né? Prefeituras. Exato. E a gente tem aí esse levantamento. Foram 16 deputados, dos 16 deputados federais que disputaram o segundo turno das eleições municipais em prefeituras pelo país, apenas 5 foram eleitos. Dessa forma, 11 vão retornar à Câmara dos Deputados já na próxima semana, né? Já segunda-feira já começa a trabalhar. Os partidos que mais elegeram congressistas como prefeitos nesse segundo turno foram o PSD de Kassab, está na crista da onda, né, Pedro? O PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, nunca deixou, né, Michele, o com Kassab. 2 cada. O União Brasil também elegeu um nome. Quem foi eleito? Abílio Brunini, do PL, venceu o segundo turno lá em Cuiabá. Em Natal, Paulo Freire, que é do União Brasil, venceu a também deputada federal Natália Bonavides, que é do PT. Quem mais? Em Caucaia, no Ceará, Naomi Amorim, do PSD, foi eleito para o primeiro mandato contra o candidato Valdemir Catanho, do PT. O município cearense foi o único a realizar o segundo turno, além da capital Fortaleza. E, por fim, em Ribeirão Preto, em São Paulo, Ricardo Silva, do PSB, levou contra o candidato do Novo, o Marco Aurélio. Nomes da ala ideológica do bolsonarismo não foram eleitos em capitais, como o Éder Mauro, que figura pesada, hein, Pedro? O Éder Mauro. Esse é. Em Belém, né, não foi eleito. André Fernandes, em disputa apertada. Aliados do presidente Lula também amargaram derrotas, como Maria do Rosário, a gente falou agora há pouco, lá em Porto Alegre, Guilherme Boulos, em São Paulo. E aí a lista, vamos ver essa lista. Aparecida, de Goiânia, professor Alcides, foi eleito. Aliás, não foram eleitos. Em Belém, o delegado Éder Mauro. Em Fortaleza, André Fernandes. No Maranhão, Imperatriz Mariana Carvalho. Em Manaus, Capitão Alberto. Em Natal, Natália Bonavides. Niterói, Carlos Jordi. Em Porto Alegre, Maria do Rosário. São Bernardo do Campo, Alex Manete. Em São Paulo, Rosana do Vale. E também em São Paulo, Guilherme Boulos. Aliás, em Santos, né, gente? São Paulo. Isso. Né? E em São Paulo capital, Guilherme Boulos, do PSOL. Boulos. Essa aí é a lista dos que disputaram, mas não perderam, Pedro. O que é que você... Foram eleitos, no caso. Qual a análise que você faz aí? Acho que eu já fiz análise até demais, Michele, sobre isso, né? Que, apesar de candidatos da direita terem sido a maioria em não terem ampliado o êxito, terem conseguido obtido êxito durante essa campanha, porém, a gente está vendo também o desmanche da esquerda. Isso é claro, são os dados que mostram isso. E as pessoas estão se tendenciando mais para o centro. Ou seja, será que estamos vendo nascer aí uma nova onda dentro do Brasil, né? Onde o centro é quem vai dominar? Só que aí fica complicado, né? Porque quem está no centro, quais são as políticas que o centro tem? O centro geralmente adotam políticas de direita, ou seja, a gente não está vendo mudança nenhuma. Quando você falou sobre Lula não se engajou para poder eleger candidatos, realmente, lembra quando eu falava que é complicado para o Lula tanto estar lá fora do país quanto aqui dentro ao mesmo tempo? Não tem condições, né? Ele precisava confiar a seus ministros, pelo menos que eles tocassem as campanhas, ou melhor dizendo, que eles tocassem o governo sem a presença direta do presidente, né? Porque a gente está vendo que Lula está focando muito mais numa política internacional. E não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, colocar o Brasil de volta no cenário mundial, colocar o Brasil com poder de decisão no Conselho de Segurança da ONU. Isto é maravilhoso. Colocar o Brasil como um dos países mais importantes no bloco econômico em ascensão que estamos vendo agora, que é o BRICS, que está tentando tornar todos os países do sul global países além do norte,
países que não precisem do norte para poder comercializar. É tudo muito legal e tudo muito bacana isso. E a gente não tem como dizer, não for, mesmo sem o Lula isso aconteceria. Não, muito pelo contrário. Foi as movimentações do Lula que permitiram isso. Foram os posicionamentos do Lula que permitiram isso. Porém, olha o nosso país para dentro. A gente está praticamente abandonado, politicamente falando. Não tem um representante além do Lula. Ele não consegue ser, ele não é onipresente, né? Também não é onisciente, não escuta a todos. Ele não consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. É isso que a gente está pedindo, implorando praticamente para as esquerdas, que vocês comecem a se mobilizar melhor, que vocês comecem a renovar o discurso de vocês, porque esse daí já está muito passado. E a gente está vendo esse desmanche. Ou vocês fazem isso, ou daqui a pouco não existe mais esquerda no Brasil.